Vamos ouvir o Josi com todo respeito e vamos, então, prestar bastante atenção no que ele vai nos apresentar. Deus abençoe, Josi. Boa noite, irmãos, tudo bem? Vamos nos acostumando, né? Esse negócio da gente começar a falar, mas faltar a gente falando ainda para mim é uma novidade, né? Mas vamos lá. Eu botei na minha tela aqui para eu ver todo mundo ao mesmo tempo, aí eu acho que dá uma relação para mim melhor de troca, né? Eu acho que o pastor Ângelo falou muita coisa já sobre minha vida, falou muito bem, muito obrigado. Ele e a Emiliane foram fundamentais na nossa família, principalmente em relação ao estudo de Salomão, assim, eles participaram com a gente e foi muito bom. Caminhar com ele em meio às congregações foi sensacional, né? Teixeiras é uma congregação que ficou guardada no meu coração, porque eu ia lá sempre, né? Amo o povo de lá. Tem Ernesto aí, né, no meio de vocês, que tem, né, trabalhado em Erval e Coimbra, e é o meu deão, me falou muitas coisas ao meu coração enquanto eu estava no SEI, me aturou chegando. Eu tenho Viçosa como um tempo que Deus cuidou do nosso coração, amadureceu a gente, um tempo de formação. O tempo todo que eu fiquei em Viçosa, eu tinha muito medo de duas coisas. Uma vez eu ouvi o Johnny falar sobre esticar o presente. Então, você viveu o seu passado, né? E não vai ser um cara saudosista que só fica lembrando do passado e não aproveita o presente. Mas, às vezes, você tem coisas para viver no futuro. Só que o presente está tão bom que você não sai daquele lugar. E Viçosa, para mim, tinha essa sensação. Era muito bom, tratou bem a minha vida e meu interior, mas eu tinha um medo danado de estar esticando o meu presente, de não ter saído dali para ir para outro lugar. Confesso que hoje, se eu tivesse que voltar para algum lugar, eu volto para Viçosa em vez de ir para o Rio de Janeiro. Virou minha casa, né? O Heavy sempre tinha uma frasezinha quando ele olhava a gente, falava assim: e aí, Heavy, tudo bem? Tudo bom, Jô, e tal? Você é daqueles que ficou por aí, né? E isso apertava o meu coração. Até que um dia Deus renovou os sonhos que a gente tinha de quando a gente chegou aí em Viçosa, que era vir aqui para Alto Paraíso. Então, eu moro numa cidade chamada Alto Paraíso de Goiás. Ela é na Chapada dos Veadeiros, aqui em Goiás, a 3 horas acima de Brasília, né? Quase Tocantins. É uma cidade muito esotérica. A gente fala mais de 40, mas tem muito mais de 40 grupos místicos religiosos. Tem gurus e tudo mais, experiências com drogas lícitas e ilícitas a nível de loucura ou a nível religioso também. Então tem muita coisa aqui. Semana passada eu estava conversando com um amigo e me surpreendeu que ele nem conhecia a expressão dízimo. E esse é um amigo que eu fiz aqui, um bom amigo de caminhada. Ele não se diz budista, mas o que ele segue é o budismo e ele também é professor de yoga. E na conversa com ele eu percebo que ele não sabe nada de cristianismo. E a esposa dele, essa semana, no café da manhã, junto com a Sayonara, falou que começou a ver o seriado Maria Madalena para conhecer um pouco mais sobre o cristianismo, porque eles não entendem nada. E então, assim, aqui tem sim pessoas que não ouviram falar de Jesus ou que eles ouviram não foi o evangelho. O que eles ouviram não faz sentido com o que Jesus proclamou. Então a gente tem convivido com, né, aqui nesse lugar onde tem sim igrejas evangélicas, tem umas 20 igrejas evangélicas na cidade. A cidade tem, eu acho que deve estar dando quase 10 mil, mas o último censo foi 7 mil habitantes. Pelo menos uns 8 mil ela deve ter. E só que é como se fossem dois mundos, né? Existe um mundo das igrejas e existe um cenário esotérico da cidade, que é muito forte, muito grande. Então, essas pessoas precisam ser alcançadas, precisam saber quem é Jesus. E nós viemos para cá, viemos para ajudar uma igreja que estava começando, mas era independente, e nós achamos por bem parar com esse trabalho. Hoje a gente voltou a congregar na igreja presbiteriana daqui de Alto Paraíso, né? A gente está ajudando com os adolescentes da igreja e eu também estou ajudando no louvor e a gente tem caminhado com ela. E eu estou me dispondo agora para
Estou esperando a resposta dele sobre isso para assumir a congregação que fica aqui em São Jorge, né? Uma coisa que a gente está em oração aí, esperando, vendo o que Deus quer para a gente dos próximos passos aqui em Alto Paraíso. Bom, diante disso tudo que eu falei, a palavra que eu tenho meditado, né, é Lucas 8, do versículo 22 ao versículo 25. Ela tem falado ao meu coração nesse mês sobre justamente essa expectativa de eu estou esperando essa resposta sobre esse período que a gente está da pandemia, sobre a nossa vida aqui. Então, vamos ler Lucas, capítulo 8, versículo 22 ao 25. A versão que eu costumo ler é a NVI. Eu espero que os irmãos, né, não se incomodem com isso. Bom, então eu vou lendo aqui, tá bom, irmãos? Lucas, capítulo 8, versículo 22. Diz assim: certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Né? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às águas dá ordem e eles lhes obedecem? Bom, né? Quem é esse que dá ordem então ao vento e ao mar, e o mar lhe obedece, e o vento lhe obedece? Eu estava meditando nessa palavra esses dias e percebi como é que ela fala no meu coração. Eu venho lendo o livro de Lucas, já tem... Eu fazia um estudo bíblico com o pessoal aqui mais de um ano e a gente chegou até o capítulo 6. E por conta da pandemia a gente parou e aí eu continuei lendo em casa. Então, quando chegou nessa passagem, eu estou aí um mês lendo essa passagem, porque cada vez que eu leio eu tenho uma pergunta nova e um confronto novo no meu coração. E eu percebi que essa passagem está tratando muito bem a fase que eu estou vivendo. Uma fase onde eu estou, né, vivendo igual os irmãos a pandemia, onde a gente está com as nossas comunicações ou o nosso trabalho de cara a cara, de estar com as pessoas, de conversar com as pessoas estritamente reduzido, né? A gente tem um ciclo de convivência de 3 famílias, 4 famílias, né, que topam encontrar com a gente porque não aguentam ficar isoladas dentro de casa. E então você não tem promovido nada. Agora em Alto Paraíso a gente voltou a fazer o culto na igreja com máscara, com separação e onde os idosos e as crianças não têm ido. Então é uma coisa ainda muito difícil. E isso confronta, né? O que fazer nesse tempo? A princípio a gente pensa que esse tempo é uma pausa. Deus para o mundo para que todos reflitam. A gente pode ver que a poluição diminuiu nesse tempo. Então, está sendo até benéfico essa pausa. Por mais triste que seja, porque tem muita gente morrendo. No começo, a gente vê tudo quanto é live. Ouve todas as palavras que a gente não ouviu, participa de todos os cursos. Mas depois a gente também se enche da internet, porque eu já não aguento mais ficar participando de um monte de coisa. Então, que fase é essa que a gente está passando? Que fase estranha é essa que a gente está passando? Que nos bota a ficar em casa. Nos bota a exercitar o culto no lar. Nos bota a decidir se você quer orar ou se você não quer orar. Porque você nem vai à igreja mais todo dia ou toda semana. Decidir se você vai ler a Bíblia ou não, se isso faz falta na sua vida ou não. Decidir se você realmente tem que se cuidar ou fazer alguma coisa para agradar alguém, não sei, porque você está em casa. E parece que tudo parou. Bom, uma das coisas legais de estar em casa é que se você não olhar dessa forma, você vai olhar assim, eu vou aprender a cultuar com os meus filhos.
né? Então eu aprendi a orar com Salomão. Salomão confessa as suas dificuldades de fé, de crer em tudo que está falando. Ele é muito confrontado aqui em Alto Paraíso porque todos os amigos dele não são cristãos, a não ser os que tem na igreja. E quando eu falo não ser cristão, não é ser católico, é não ser cristão. É ser budista, é ser Hare Krishna, é ser outra coisa, ou não ser nada. Então, eu chamei ele para orar comigo todos os dias de manhã, como um exercício da gente ter o nosso devocional oração junto, e ele topou, e eu vou te falar que de todos os modelos que eu já tentei com ele, está dando certo. Então, eu tenho a graça agora de estar orando com meu filho, né? Era para ser todo dia de manhã, mas às vezes a gente falha, mas eu tenho anotado no papelzinho, cada dia que a gente ora, a gente foi para 25 dias junto orando, né? E eu tenho ficado feliz porque esse modelo tem sido bom. Eu até falei com um amigo que eu estou orando por ele, porque agora a gente ora de verdade. Agora, se você pedir para orar por você, me falar o motivo, teu nome e tal, eu vou anotar no meu caderninho. E eu, Salomão, todo dia de manhã a gente vai orar. Agora é de verdade, agora não é só vou orar. E, e eu falei para um amigo, na verdade, que meu filho está me ajudando, né, cara? Está me ajudando a ser íntegro com a minha palavra, de poder falar para os irmãos, vou orar e eu realmente orar pelos irmãos. Bom, então voltando ao texto, Jesus chamou os discípulos. Jesus, nesse momento, né, o contexto desse momento é que Jesus ele já fez os seus primeiros milagres, ele já curou os enfermos, ele já curou os doentes, ele já transformou a água em vinho, ele já convidou seus discípulos a caminhar com ele. Então, os discípulos, nesse ponto da caminhada, eles já estão com Jesus, vendo muita coisa do reino acontecer. Já tem os 12 que andam com ele, mais os outros, porque esse trecho ele é relatado em Lucas, em Mateus e Marcos. E num dos textos, acho que é Marcos, fala que era mais de um barco que entra com ele na água. Bom, Marcos também dá a ideia de que Jesus está entrando na água depois de um dia de trabalho. Então, depois de um dia de pregação, depois de um dia de proclamação do reino. Ao final da tarde, ele entra no barco e vai. Então, esse é o contexto. Jesus já é conhecido, ele já tem os seus discípulos, ele acabou de ter um dia de proclamação do reino, de libertação, de cura, e ele convida os discípulos para irem para o outro lado do lago. Vamos comigo para o outro lado. Vamos fazer missão lá do lado de lá. Vamos ver o que tem do lado de lá. Vamos vivenciar mais coisas do lado de lá. Venham comigo no barco e vamos atravessar. Conforme eles vão atravessando, Jesus, né, tá cansado do dia de trabalho e descansa. Enquanto descansa, vem a tempestade. A tempestade surpreende os discípulos. Uma pergunta que todo mundo se faz nesse texto é: essa tempestade surpreende vários pescadores, né, porque alguns dos discípulos de Jesus eram pescadores. E como é que esses caras não estavam acostumados com aquele mar? Quando você lê sobre os comentaristas, eles falam que era uma região abaixo do nível do mar, e quando vinha um vento forte, geralmente dava umas tempestades naquele lago. Então, também não era algo inesperado. Mas ele se desespera. Tudo bem que tem alguns discípulos ali, né? Não diz qual é o discípulo que pergunta, mas tem alguns que era cobrador de impostos e tudo mais, não eram pescadores, então pode ser que esses ficam mais desesperados ou não. O fato é que eles ficam desesperados e chamam Jesus, né? E em Lucas fala: mestre, vamos morrer, né? Em Marcos fala: não te importa que morramos, né? Bom, a primeira pergunta que me vem com esse texto é que quando esses caras estão no barco passando por essa tempestade, todos eles já foram chamados por Jesus a andar com ele. E todos eles toparam andar com Jesus, né? E aí, pensando na nossa vida e na nossa caminhada, né? Jesus nos chamou para andar. Jesus nos chamou para caminhar com ele. Nos falou que não seria fácil, né? Nos falou que algumas coisas seriam difíceis. Nessa altura, ele também já pregou sobre o preço do discipulado, sobre quem é a real família do reino de Deus, sobre a semente, né, a parábola da semente, sobre a candeia que é posta para brilhar e tal. Então, ele já falou aos seus discípulos acerca da verdade do reino e da dificuldade também de viver no reino. Então, Jesus nos chama para caminhar com ele. Ele vira para a gente num certo momento e fala assim: já fizemos um pouco aqui, agora vamos para lá, vamos mais adiante. No meio desse processo de ir mais adiante, vão vir tempestades.
vão vir tribulações, vão vir coisas que algumas pessoas esperam. Os pescadores deviam esperar tempestades naquele mar. Mas alguns não eram pescadores, não deviam esperar. O fato é que vai vir em momentos difíceis. E aí eu tenho que lembrar que ele me chamou para passar com ele por aquele momento difícil. Eu tenho que lembrar quem que me chamou. Jesus me chamou para andar com ele, entrar no barco e ir para o outro lado do lago. Bom, aí nesse momento eu consegui lembrar também de um versículo bíblico que fala, Filipenses 1:6, que fala que estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, né, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então eu vou confiar que Deus está mexendo comigo, que tudo isso que está acontecendo vai me amadurecer, vai me servir de ferramenta nas mãos dele, vai me levar a servi-lo melhor, vai chacoalhar a minha estagnação e lembrar da minha dependência dele, né? Bom, é melhor estar na tribulação com Jesus do que estar numa tribulação sem ele, não é não? Então ele nos convidou para passar por essa fase. Se a gente pensar na soberania de Deus e de tudo que temos vivido, né, muitas pessoas podem falar, cadê Deus no meio da pandemia? Por que ele permitiu isso e tal? E a gente sabe que a pandemia é reflexo do nosso pecado, das escolhas que a gente faz na vida, mas a gente vai entender que Deus está no controle sobre todas as coisas. E que o nosso exercício nisso tudo é confiar nele. Confiar nele. Bom, quando Jesus acorda e acalma o mar, né, ele acorda, os discípulos estão desesperados, a primeira coisa que ele faz, ele dá ordem ao vento e dá ordem ao mar. Que se acalme. E depois que tudo fica bem, Jesus vira para esses discípulos e fala assim, aonde está a sua fé? Bom, a gente vai para o campo missionário, ou a gente aceita ser discípulo de Cristo, a gente topa fazer a missão de Jesus e sabe que ele vai nos sustentar, e que ele vai nos enviar, e que ele vai gerar todas as coisas. Mas a gente não tem dimensão das coisas que vão vir. De uma tempestade num barco enchendo de água no meio do mar. Tem para onde ir? Se for, né, o máximo que a gente vai fazer é pular do barco para o mar. E aí lá eu vou me afogar, não vai adiantar. Então, a gente no começo a gente confia, mas às vezes a gente se esquece de que é ele que nos convidou. E a nossa fé passa a estar no nosso trabalho. Então, vou dar um exemplo, irmãos. Se eu estou aqui, se eu leio a Bíblia todos os dias e estou aqui compartilhando a palavra com vocês, é para a minha vida dar certo, porque eu estou fazendo meu serviço de missionário. Só que as coisas podem não dar certo, as pessoas podem não se converter, pelo menos o tempo que eu espero. Elas podem não querer caminhar com a gente. Ou coisas piores podem acontecer, né? Sei lá, faltar sustento, não sei. A gente faz de tudo para que tudo dê certo. Mas as coisas não estão no nosso controle. E elas não vão dar certo. Ou não vão ser do jeito que eu espero. E aí a pergunta é, onde está a minha fé? A minha fé, de repente, está na segurança do meu coração? Está na segurança do dinheiro do bolso? Está na segurança de executar bem todas as coisas que eu faço para dar certo? Ou a minha fé está em Jesus, aquele que me chamou para atravessar o mar? Aquele que me chamou para caminhar com ele? Aquele que me chamou para entrar no barco e passar por ele por um lugar que poderia acontecer coisas difíceis, mas ele está lá no barco. Está do meu lado. Pode estar dormindo, e isso gerar um pavor, porque ele não se mexe. Também pode simbolizar uma tranquilidade, porque ele está dormindo. Mas nós ficamos desesperados. Nós ficamos muito desesperados nesse momento. Lembro de 3 passagens, né? Efésios 2:8, que fala que nos ensina que a fé é um dom de Deus, né? Então, que ela vem de Deus. E quando Jesus pergunta onde está a tua fé, você tem que buscar a Deus, se questionar onde o seu coração está. Se o seu coração estiver em dependência de Deus, ele te alimentará, aumentará a sua fé. Lembrei de uma outra passagem dos discípulos, quando eles questionam Jesus quantas vezes tinham que perdoar no dia, e Jesus fala 70 vezes 7, para eles entenderem que era para perdoar sempre.
os discípulos falam para Jesus: aumenta a nossa fé, Senhor. Eles reconhecem que eles têm dificuldades. Mas a questão toda é: em que está apoiada a minha fé? Sabe? Nas coisas que estão sob o meu controle ou realmente naquele que me enviou? Isso tem me confrontado. Hebreus 11:1 fala que a fé é a certeza das coisas que esperamos e a convicção da que não vemos. E o que eu espero? Sabe? Eu espero que as pessoas se convertam. Mas o que eu espero, no final dessa trajetória, é que o meu coração seja cada vez mais dependente de Deus e que minha vida seja moldada para glorificar o nome dele. Há poucos dias eu fui confrontado com a palavra integridade. E eu percebi que tem coisas na minha vida que eu preciso acertar. Coisas básicas que a gente sabe que é para fazer, mas que a gente tem sempre uma justificativa para não fazer. Bom, Hebreus 11:3, né, o mesmo capítulo, fala que por ele nós entendemos o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Deus faz do que não tinha, ele faz do ter o que é para ter. Isso é ter fé. Esperar nele que ele vai construir tudo que a gente precisa. Que ele vai nos ensinar a passar por esse momento com ele no barco, mesmo tendo uma tempestade ao redor do mundo. Não significa não sofrendo com todo mundo que está sofrendo. Mas significa passar junto, não abandonando o barco. A terceira coisa que me chama atenção nesse texto é que quando Jesus faz tudo isso e os discípulos estão admirados com o seu milagre, com tudo que ele fez, eles se perguntam: quem é este que até os ventos, o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que faz tudo isso e tudo lhe obedece? Será que eu esqueci quem ele é? Quem é o Deus que eu tenho servido? É o Deus criador dos céus e da terra? É o Deus que fez todas as coisas? É o Deus que fala que aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la? É o Deus que prometeu que nos enviaria Jesus, né? O Emanuel, Deus conosco. É o Verbo, como diz João 1, né? O Verbo era Deus e está presente entre nós. E o que eu acho sensacional é que, além de ele ser a construção de todas as coisas, além de ele ser um Deus presente na nossa vida, ele é aquele que fala em Colossenses 1, né? Que a plenitude habitar, toda a plenitude habitasse nele. Então, o Salomão estava estudando física esses dias, assim, uns meses atrás, e a gente pôde ler Colossenses 1 com ele, porque mostrava que Deus controla e segura todo o universo para que exista em harmonia, para que os planetas estejam no lugar certo, todas as coisas funcionem. E é interessante a gente poder compartilhar com o nosso filho como que a plenitude de Jesus, como que o poder de Jesus, ele controla todas as coisas, mesmo aos nossos olhos parecendo incontroláveis. Bom, ele é aquele que me chamou para entrar nesse barco. Ele é aquele que falou que algumas coisas seriam difíceis, sim, mas ele tem um propósito para mim quando a gente chegar do outro lado. Tem gente que gosta de ler esse texto e dizer que essa tempestade, Jesus, ele dá uma ordem não só para se acalmar, mas como se ele repreendesse, porque alguns textos bíblicos lidam como se fosse uma repreensão, porque o que eles vão enfrentar quando chegam no outro lado é o endemoniado de Gadareno, né? E de Gerazena, isso aí. E aí ele vai... Então dizem que ele já vinha enfrentando uma batalha. A questão é que se a gente está enfrentando uma batalha, e eu acho que a batalha não é só a pandemia é justamente aquilo que te faz viver a sua batalha interior, de se conhecer, de perceber como você reage no meio do caos, de perceber se Jesus faz diferença na sua vida, se você realmente depende dele para viver, de perceber se você vai ajudar o próximo, amar o próximo, tem necessidade de ler a Bíblia. A pandemia nos traz todas essas questões. Se eu sofro com as pessoas que sofrem. Então, esse que me chamou para entrar no barco é o Senhor de todas as coisas, o Criador dos céus e da terra, aquele que me alcançou e que me salvou. Então, o que me resta é lembrar onde está a minha confiança. A minha confiança não está no meu conhecimento enquanto pescador do que o mar vai acontecer,
mas de que junto comigo naquele barco dorme o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Ele me trouxe para cá, ele te colocou aí, ele tem nos capacitado, ele tem cuidado da gente. O pastor Ângelo é muito modesto em falar das formas que participam, as pessoas participam na nossa vida e nos sustentam aqui. E a gente pode falar que de nada temos falta. Muitas pessoas procuraram logo no começo, gente, missionários vão ficar passando perrengue porque as igrejas vão parar, não sei o que lá. E a gente pode falar que de nada temos falta. Deus tem cuidado de nós nesse lugar, sabe? E a gente tem contemplado assim, o mover e o cuidado de Deus. Mas a gente tem sido confrontado sobre como que a gente vai sair desse tempo. O que a gente vai fazer com esse tempo? E quem que a gente é diante dele? Então eu tenho aprendido, né, que essa tempestade eu tenho do meu lado o Senhor dos Senhores e ele dorme. Uma pergunta é: por que Jesus dorme? Cansado do labor? Confiante no Pai? Bom, por que nós estamos desesperados? Será que a gente não trabalhou o suficiente e agora está incomodado com a vida que a gente leva? Será que a gente não aprendeu a confiar ou fazer só o que o Pai manda fazer, que é o que Jesus relata que ele faz? Irmãos, eu tenho sido confrontado todos os dias. Hoje eu fui confrontado com a palavra "não te importa que morramos". E eu quero essa semana agora refletir sobre ela, dentro dessa passagem. Porque ela tem confrontado se eu confio ou não confio em Jesus, que me chamou para entrar nesse barco. Se eu confio que ele está no controle sobre todas as coisas. Sobre esse tempo de silêncio, né? Onde a gente não vê se vai vir a vacina ou não vai vir a vacina. Se Deus não está nem aí para ninguém ou se ele está chorando com todo o sofrimento, atento a tudo que está acontecendo, mas descansando também de tanto labor. Nos mostrando que devemos confiar no Pai. Então eu coloco meu coração diante de Deus, sabendo que Ele me trouxe, que Ele vai conduzir o meu amanhã, se quiser levar de volta e coisas desse tipo. Sabendo que Ele nos fez caminhar até aqui, para que eu analise a minha segurança e eu volte a descansar nele. Irmãos, que Deus abençoe, sabe? É um prazer estar participando com os irmãos nesse momento, né? Dividir essa minha devocional, assim, esse meu tempo devocional com os irmãos. E eu fico feliz que Deus, a tempo em tempo, ele traz a sua palavra no nosso coração para que a gente não perca o norte, não perca o rumo da prosa, não perca a direção que ele tem para nós. É uma fase de confiar em Deus. É uma fase de depender de Deus mais e mais. É uma fase de se perguntar por que ele dorme tão tranquilo e eu estou desesperado. Que Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado por estar junto. Eu fico feliz de vê-los demais. O rostinho de todos. Obrigado pela oportunidade aí, tá? Deus abençoe a todos os irmãos. Amém.